A primeira e verdadeira aparição do Venom. Você provavelmente já viu o Venom nos cinemas. Um ser monstruoso, musculoso, cheio de dentes e com uma língua grotesca. Mas o que quase ninguém sabe é que ele não apareceu pela primeira vez com Eddie Brock. Isso mesmo. A verdadeira origem do Venom é muito mais antiga, complexa e perturbadora do que os filmes mostram. E tudo começa com um dos momentos mais icônicos da Marvel, as Guerras Secretas. No ano de 1984, a Marvel lançou uma saga épica, chamada Secret Wars. Nela, vários heróis e vilões são levados para um planeta chamado Mundo de Batalha, onde são obrigados a lutar por suas vidas. Durante essa guerra, o uniforme do Homem-Aranha é completamente destruído. E ao procurar por uma máquina alienígena que poderia criar uma nova roupa, Peter Parker acidentalmente libera uma substância negra, viva e estranha, que imediatamente se liga ao seu corpo e se transforma em um novo uniforme. Ele achava que aquilo era só uma tecnologia alienígena super avançada. Naquele momento, Peter não fazia ideia de que tinha acabado de acontecer. Afinal, o novo traje preto era perfeito. Produzia sua própria teia, se moldava ao corpo, aumentava sua força e até respondia aos pensamentos dele. Era como se o traje soubesse o que ele queria fazer antes mesmo dele se mexer. Mas algo não estava certo. Com o passar do tempo, Peter começou a perceber mudanças sutis e depois, nem tão sutis assim no seu comportamento. Motivo? Ele estava mais impulsivo, mais agressivo, impassível e o pior, ele estava exausto. Dormia o suficiente, mas se sentia cada vez mais cansado, e fazendo tudo isso sem permissão. O traje, ou melhor, o simbionte, estava usando seu corpo enquanto ele dormia, saindo pela cidade à noite, combatendo o crime, se alimentando da energia vital de Peter Parker. A criatura, na verdade, estava tentando se fundir definitivamente com ele, tornando-se parte inseparável do seu corpo e da sua mente. É um organismo vivo, extremamente perigoso, que já havia tentado se fundir com outros seres antes. Isso era muito mais do que um uniforme inteligente. Era um parasita consciente, um simbionte alienígena. Quando Peter finalmente descobre a verdade, ele vai até Reed Richards, o Senhor Fantástico, um dos maiores cientistas do universo Marvel. Mas ao fazer isso, o simbionte sentiu uma coisa nova: rejeição, dor emocional, humilhação. Lá, Peter recebe a revelação. Aquilo não é um traje. E estava agora profundamente conectado ao seu corpo e ao seu cérebro. A separação entre Peter e o simbionte não foi nada fácil. Utilizando ondas sônicas, uma das fraquezas da criatura, Reed e Peter conseguiram expulsar o simbionte de seu corpo. O simbionte amava Peter, de um jeito estranho e obsessivo. Ele via Peter como o hospedeiro perfeito, e ter sido arrancado à força o deixou furioso. Em um ato de desespero, o simbionte fugiu e se escondeu na escuridão. Foi a rejeição de Peter que gerou a dor do simbionte. Foi assim que nasceu o ódio. E esse ódio precisava de um novo hospedeiro, alguém que compartilhasse do mesmo rancor. Esse alguém apareceu pouco tempo depois. O nome dele era Eddie Brock, um jornalista fracassado, humilhado publicamente por conta de uma matéria errada sobre o vilão devorador de pecados. E quem desmascarou Eddie Brock? Exatamente, o Homem-Aranha. Eddie perdeu seu emprego, sua reputação e sua vontade de viver. Afundado na culpa e no ódio, ele foi até uma igreja. Os dois, feridos emocionalmente, com um inimigo em comum, se tornam, ali, em um momento de fúria e desespero. Eddie Brock se conecta ao simbionte. Na mesma igreja onde Peter Parker havia se libertado do simbionte, o simbionte encontra em Eddie a raiva e a força que precisava. E Eddie encontra no simbionte o poder que sempre quis. Juntos, eles dão origem a uma criatura nova, sombria, letal. Venom surgiu não apenas como um vilão qualquer, mas como alguém que sabia a identidade secreta do Homem-Aranha, algo que pouquíssimos vilões sabiam. Foi um vilão criado para ser o espelho negro do Homem-Aranha. E foi a ruína de Eddie provocada pelo Homem-Aranha que criou o elo emocional necessário para essa fusão explosiva. Ele é um reflexo do medo, do ódio e da culpa. Ele podia imitá-lo, superá-lo, surpreendê-lo, e floresceu no coração de alguém que não tinha mais nada a perder. E a resposta veio com tudo. Ele era invisível, ao seu sentido aranha, e ainda por cima, tinha o mesmo tipo de teia, força aumentada e um rancor mortal. A verdadeira essência, o drama psicológico, a rejeição, a conexão emocional entre simbionte e hospedeiro. Tudo isso é deixado de lado. Mas, repare nisso, sem Peter, não haveria Venom. E vale lembrar, o simbionte tem um nome verdadeiro. Ele se chama Clintar e vem de uma raça alienígena milenar criada por um deus sombrio chamado Knu, o verdadeiro criador dos simbiontes. Uma entidade cósmica tão antiga que existia antes do universo como conhecemos.
um verdadeiro universo simbiótico que se expandiu nos quadrinhos e criou sua própria mitologia. O simbionte mais tarde se reproduziu e deu origem à Carnificina, um simbionte ainda mais insano e assassino, ligado a um serial killer chamado Kletz Kazagi. Nos quadrinhos, essa construção levou anos para se desenvolver. Em Homem-Aranha 3, de Sam Raimi, o simbionte cai do céu sem muita explicação. Ou havia algo muito mais sombrio por trás. Do primeiro contato do simbionte com Peter, em Secret Wars 8, 1984, até a revelação completa de Venom com Eddie Brock em The Amazing Spider-Man No. 300. Em 1988, se passaram 4 anos. Durante esse tempo, os leitores acompanhavam o mistério. O traje preto era apenas um novo visual estiloso, pelo menos não por completo. E se você acha que para por aí, e depois surgiram outros, Toxin, Mania, Anti-Venom, mas nada disso apareceu nos filmes. Em Venom, da Sony, ele é uma criatura espacial que se funde diretamente com Eddie, sem nunca passar por Peter Parker. E em Venom, Tempo de Carnificina, a origem ainda é superficial. Nos quadrinhos, Venom não é apenas um monstro. Ele nasceu do que existe de pior dentro de Peter Parker. Por isso, quando você pensar em Venom, lembre-se, antes de se tornar um vilão, ele foi um erro que o próprio Homem-Aranha tentou esconder. Um erro que, ao ser ignorado, se tornou uma das maiores ameaças que o universo Marvel já viu. Para que a verdade venha à tona, curta, nos segue, ativa o sininho e deixe um comentário se você já sabia de toda a verdade.